Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de um tema super importante, especialmente na adolescência, as primeiras relações. É uma fase de descoberta, mas que também pode ser complicada. Por isso, vamos olhar para os sinais de uma relação que não é saudável, uma relação abusiva. E claro, vamos falar sobre o que faz uma relação ser boa, ou seja, baseada em respeito. Pronto, esta frase, acho que toda a gente conhece esta sensação, não é? No início de uma relação parece que estamos a flutuar, tudo é incrível, tudo é perfeito. O problema é que às vezes essa euforia toda pode fazer com que não se vejam alguns sinais de alerta. Sinais de que se calhar as coisas não estão assim tão bem. E o que era para ser uma fonte de alegria, de repente, transforma-se em ansiedade. Então, qual é a grande diferença? É bastante simples, na verdade. Pensem numa relação saudável como um jogo de equipa. Há equilíbrio, há respeito, toda a gente joga com as mesmas regras. Já uma relação abusiva, bom, aí o jogo é completamente diferente. É desequilibrado. Uma pessoa quer controlar tudo, há desrespeito e muitas vezes, infelizmente, há violência. Amor ou controlo? Como é que se consegue ver a diferença? Esta é a pergunta de 1 milhão de euros, não é? E aqui é que a coisa se complica. Muitas vezes o controlo vem mascarado de preocupação. Eu só me preocupo contigo, é só ciúme porque gosto muito de ti, e isso, claro, pode ser super confuso. E esta pergunta é mesmo para pensar um bocado. Será que já houve situações em que as ações da outra pessoa pareceram mais uma tentativa de controlar a nossa vida do que um verdadeiro ato de carinho? É mesmo por aqui que se começa a desembrenhar o novelo, a reconhecer os padrões que podem ser perigosos. Ok, vamos então aos sinais de alerta e vamos ser muito específicos. Que tipo de comportamentos é que nos devem acender uma luzinha vermelha? Aqueles que nos dizem que, se calhar, a relação está a ir por um caminho que não devia. Primeiro ponto, monitorização e controlo. Estamos a falar daquelas mensagens e chamadas constantes, a toda hora, para saber onde se está, com quem se está. Olhem, sejamos claros, isto não é preocupação. É vigilância. É diferente. E depois tentar controlar com quem se fala, a roupa que se veste, ou pior, ir ver o telemóvel ou as redes sociais sem permissão, isso é passar uma linha vermelha enorme. É uma quebra total de confiança e de respeito pelo espaço pessoal. Depois temos o isolamento e a crítica. Sabem? Aquela situação em que a outra pessoa fica zangada só porque se fez um plano com amigos ou família, ou começa a criticar os nossos gostos, a nossa aparência. E muitas vezes tenta mesmo afastar-nos das pessoas de quem gostamos, dos amigos, da família. Isto são táticas clássicas para criar dependência. E aquelas frases do tipo "nunca vais encontrar mais ninguém que goste de ti". Isso é abuso emocional puro e duro, feito para destruir a autoestima. E finalmente, um ponto muito grave, a culpa e as ameaças. Quando alguém nos culpa pelas suas próprias explosões de raiva, isso é manipulação. Quando nos pressiona para fazer coisas para as quais não estamos prontos, quando ameaça magoar-nos ou magoar-se a si próprio, ou quando levanta a mão com raiva, mesmo que não chegue a bater. Estes não são só sinais de alerta, são sinais de perigo imediato. Mas, se as coisas são assim tão más, por que é tão difícil sair? A resposta está aqui. É que estas relações raramente são um inferno o tempo inteiro. Pelo contrário. Há um ciclo. Há fases horríveis, sim, mas depois vêm as fases boas. Com imensos pedidos de desculpa, promessas de que tudo vai mudar, demonstrações de afeto exageradas, aquilo a que às vezes se chama love bombing. E este ciclo, este sobe e desce, cria uma confusão gigante e uma falsa esperança de que desta vez vai ser diferente. E é isso que prende as pessoas. E grande parte desta confusão vem do facto de que o abuso tem muitas caras. É super importante perceber isto. Violência não é só agressão física, não é só aquilo que deixa marcas visíveis no corpo. Esta citação resume tudo, não é? O abuso emocional, as humilhações, a manipulação, é mais subtil, é mais difícil de apontar o dedo e dizer isto é violência, porque não deixa nódoas negras, não deixa cicatrizes, mas as feridas que deixa na alma, na autoestima, na saúde mental, essas podem demorar muito, muito mais tempo a sarar. Então vamos definir isto de uma vez por todas. Violência numa relação é qualquer ato, seja ele físico, sexual, verbal, o que for, que tenha um objetivo: ganhar poder e controlo sobre a outra pessoa. É sobre isso, poder e controlo. E como vamos ver, isto pode acontecer de muitas formas. Vamos lá ver isto em detalhe. Primeiro, a violência física. É o mais óbvio. Empurrar, bater, até mesmo bloquear a porta para impedir a passagem de alguém. Depois, a violência sexual, que é forçar qualquer ato sexual, qualquer um, quando a outra pessoa não quer. E claro, a violência verbal, os insultos, os gritos, as humilhações constantes que servem apenas para deitar a outra pessoa abaixo.
E continua, temos o abuso psicológico, que é todo um jogo de ameaças, de manipulação, para fazer a outra pessoa sentir-se culpada por tudo e por nada. Há também o abuso social, envergonhar em público, isolar dos amigos, fazer com que a pessoa se sinta sozinha e, hoje em dia, cada vez mais, o abuso digital. Controlar as redes sociais, exigir passwords, andar a perseguir perfis online, é a mesma vigilância de que falámos, mas no mundo digital. Ok, já falamos muito sobre o que corre mal. Agora, vamos virar o disco. Vamos falar de soluções, do que é uma relação saudável. E para isso temos que começar pela base de tudo, pelo pilar que sustenta tudo o resto, o consentimento. O que é o consentimento? A definição é, na verdade, muito simples e não tem zonas cinzentas. Consentimento é um sim. Mas não é um sim qualquer. É um sim claro, entusiástico e que foi dado de livre vontade, sem pressão. E atenção a isto, que é muito importante. Não ter dito não significa que se disse sim. Silêncio não é consentimento. E para que não restem mesmo dúvidas, vamos pôr os pontos nos is. O que é um sim? É um sim claro, um acordo entusiástico dado sem pressão. O que é um não? É o silêncio, é um se calhar ou não sei, é sentir qualquer tipo de pressão ou manipulação. E, muito importante, é assumir que um sim que foi dado no passado vale para sempre. Não vale. É simples assim. Não há espaço para interpretações. E este ponto é fundamental. Pensem nisto. O consentimento não é um contrato que se assina uma vez e vale para sempre. Não é. Dizer sim hoje não significa sim para amanhã. O consentimento tem de ser renovado, tem de ser confirmado a cada passo. E pode ser retirado a qualquer momento. A qualquer momento. E por qualquer motivo. E não é preciso dar justificações para isso. Agora, se ao ouvir tudo isto, alguma coisa soou familiar, se alguém se revê em alguma destas situações, a mensagem mais importante que podemos passar é esta. Não se está só. Não mesmo. E há ajuda disponível. Vamos ver então onde e como procurar essa ajuda. Sentir confusão, sentir vergonha ou medo é tudo perfeitamente normal. É o que se sente nestas situações que são incrivelmente difíceis. Mas há uma coisa que tem de ficar gravada a ferro e fogo. A culpa nunca, mas nunca, em circunstância alguma, é da vítima. A responsabilidade da violência é sempre e apenas de quem a comete. Então, a quem é que se pode pedir ajuda? Bem, pode ser um pai, uma mãe, um familiar em quem se confia. Pode ser um amigo ou amiga, alguém próximo. Na escola, há sempre um professor, um diretor de turma ou um psicólogo que estão lá para ouvir. E depois, existem linhas de apoio, que são confidenciais, ou seja, não é preciso dar o nome, e são gratuitas. Em Portugal, a APAV é um ótimo exemplo. Acima de tudo, o mais importante é a segurança. E temos de ser honestos. O comportamento abusivo, por norma, não melhora com o tempo. A tendência é piorar. Ficar à espera que outra pessoa mude, infelizmente, raramente funciona. E só prolonga uma situação de sofrimento e de risco. E terminamos com uma ideia para ficar a pensar. Uma relação deve ser o nosso porto de abrigo. Um sítio onde nos sentimos em segurança, não com medo. E a pergunta que fica no ar é esta. O que é que toda a gente merece numa relação? E a resposta? A resposta tem de incluir sempre respeito, segurança e, claro, felicidade.